Ao estudar a Bíblia cuidadosamente, Guilherme Miller observou que os eventos preditos se cumpriam. Por exemplo, os 400 anos de escravidão dos descendentes de Abraão, predito lá em Gênesis 15, 13. Ou os 40 anos de peregrinação no deserto, conforme Números 14, 34. As 70 semanas, ou seja, os 490 anos destinados a Israel, conforme Daniel 9, 24. Os 70 anos do cativeiro de Babilônia, conforme Jeremias 25, 11. O primeiro advento de Cristo, ou seja, o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo neste mundo, ocorreu num tempo certo, num tempo determinado. Veja essas passagens que falam sobre o momento adequado, o momento certo de determinados eventos da vida de Cristo. Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O que é que Jesus estava falando aqui? Que tempo estava cumprido para início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, sobre o nascimento, Gálatas 4,4, na plenitude do tempo. Isso é, quando o tempo se completou, quando chegou o tempo certo, o Senhor Jesus nasceu, o Senhor Jesus foi encarnado. Mas ainda, Romanos 5, 6, o apóstolo Paulo falando ainda sobre o tempo, então assim, Jesus morreu no seu tempo pelos ímpios. Que conclusão Guilherme Miller chegou ao ver esses determinados tempos, ou seja, esses acontecimentos em tempos profetizados? Ele entendeu o seguinte: deve haver também uma profecia de tempo, um tempo determinado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Deve haver um cronograma. Deus sempre tem trabalhado com cronogramas, então deve haver um cronograma para a segunda vinda do Senhor Jesus. Bem, aí ele viu a profecia de Daniel 8, verso 14. Até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. O conceito conhecido na época, adotado na época, era que o santuário se referia à terra. E os 2.300 tardes e manhãs, transformados em 2.300 dias proféticos e, segundo a orientação da própria Bíblia, em anos, dias proféticos em anos literais, eles significavam 2.300 anos. E o santuário? O santuário significava a terra, conforme o entendimento da época. Seria purificado com fogo. Então, isso se referia à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Após 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, a terra seria purificada pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Este era o cronograma, segundo o entendimento de Miller, este era o cronograma da volta do Senhor Jesus. Veja o texto da nossa lição. Miller aceitava a noção popular de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Ele estudou as Escrituras para entender um evento tão importante. Descobriu a ligação entre Daniel 8 e 9. O anjo foi instruído: explique a visão a esse homem, conforme Daniel 8,16. No fim de Daniel 8, a única parte da visão desse capítulo que não havia sido explicada era sobre os 2.300 dias. Depois o anjo retornou e disse: Vim dar a você a inteligência e discernimento. Bem, em referência à compreensão dos 2.300 dias. Sabemos disso porque depois de pedir a Daniel que prestasse atenção à mensagem e entendesse a visão, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. A palavra traduzida como determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, 490 anos deviam ser cortados. Mas de quê? Da visão da grande profecia, da visão do grande período, dos 2.300 dias. A única parte que Daniel não havia entendido e que o anjo disse que vinha explicar.
Mas ainda, vamos lá. Visto que o ponto de partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Miller sabia que se tivesse essa data, poderia saber o início das 70 semanas e entender a profecia dos 2.300 dias. Veja, irmãos, essas 70 semanas determinadas sobre o povo para selar a profecia era a chave do entendimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Esse período de 490 anos foi cortado, ou seja, foi separado da profecia dos 2.300 anos. Ele estava contido na profecia dos 2.300 anos, contido na sua parte inicial. E qual era a data da partida, então, desses 2.300 anos, dos 490 e também dos 2.300 anos, até a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, conforme Daniel 9:25. Portanto, Guilherme Miller falou assim, entendeu da seguinte maneira: se eu souber qual foi essa data, quando é que foi dada a ordem para reedificar Jerusalém, eu vou saber qual é o ponto de partida da profecia dos 2.300 tardes e manhãs. Vou saber qual é o ponto de partida do período que leva até a purificação do santuário, ou seja, a volta de Jesus. E passou a pregar este entendimento. Após 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. A partir do decreto para reedificar Jerusalém, contados 2.300 anos, se daria a volta do Senhor Jesus. Isso deu a Guilherme Miller um conceito de responsabilidade, uma noção de responsabilidade. Ele precisava pregar isso ao mundo. E ele fez isso por mais de 10 anos, pregando que Jesus voltaria nos seus dias, em 1844, que era o que dava, aonde dava a data após os 2.300 anos. Amanhã nós vamos estudar mais detalhadamente como se chegou a essa data de 1844. E qual a interpretação de Guilherme Miller? A interpretação de que o Senhor Jesus voltaria nessa data para purificar a terra. E o que aconteceu ou não aconteceu. Portanto, vamos nos aplicar no estudo de hoje e também no estudo de amanhã.